Aqui, mais uma disciplina pedagógica, que é a questão da educação de jovens e adultos. Então, nessa aula 6, a disciplina pedagógica tratada é a educação de jovens e adultos. Vocês também tiveram essa disciplina. Essa disciplina foi dada com também duas partes, né? Vocês tinham uma disciplina de 40 horas que falava sobre os fundamentos, conteúdos e a metodologia da educação de jovens e adultos, e outra que falou sobre a prática da educação de jovens e adultos. Mais uma vez, o que eu trago aqui é um breve resumo, uma breve síntese para a gente revisitar a disciplina e lembrar dela como uma disciplina pedagógica. Muito bem. Por que estudar a educação de jovens e adultos? Primeiro que a preocupação com a educação de jovens e adultos no Brasil, ela não é recente. Remontando ao início do século XX, quando o seu foco era a erradicação de um grande contingente de adultos analfabetos que compunham a sociedade brasileira e a apresentavam. Então, em virtude até quando você fala de desenvolvimento humano, quando você fala de índice de desenvolvimento humano, né, IDH, você sabe que uma das características dessa, né, uma das condições para se dizer se um país, como que é o índice de desenvolvimento humano, é a questão da alfabetização. Né? Se as pessoas, se você tem um contingente grande de pessoas analfabetas. Então, no século XX se tornou uma preocupação que no sentido político mesmo, né? De erradicar esse número de pessoas analfabetas. E com o passar das décadas, essa visão sobre a educação de jovens e adultos foi se reconfigurando, acompanhando as próprias mudanças sociais. E assim, foi se buscando, né, outros objetivos que hoje vão muito mais além do que essa reparação, essa erradicação, ou essa preparação para o trabalho, envolvendo também a questão da inclusão social e a preparação para essa pessoa, para esse adulto, para que ele desenvolva a aprendizagem ao longo da vida. Com o objetivo de erradicar o analfabetismo, entre os jovens e adultos foram propostas as primeiras ações e programas do governo federal. Então, isso aqui, gente, assim, é um breve histórico dos programas que a gente teve. Então, a gente teve lá o Fundo Nacional do Ensino Primário, que foi em 1942, o Serviço de Educação de Adultos, 1947. Depois nós tivemos a Campanha de Educação Rural, em 1952. Depois a gente teve a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958. E o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, em 1964, em pleno período militar. A visão que ainda hoje recai sobre a EJA, ela foi discutida em 1990, né, na Conferência Mundial de John Dye, não sei se vocês lembram, né, que foi na Conferência Mundial que surgiu aquele livro que eu já comentei aqui, que chama Educação, Tesouro a Descobrir, onde se fala sobre os 4 pilares da educação, onde se fala dos direitos da criança com deficiência ser atendido de forma inclusiva. Né? Então, além disso, né, de todas essas discussões, essa conferência tratou também, a partir de 1990, sobre a questão da educação de jovens e adultos. Então, essa conferência foi proposto pela Organização das Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco. Então, você tem a ONU e a Unesco. Você tem o Programa Nacional, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, que eles chamam PNUD ou PNUD, a Fundação das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, e o Banco Mundial, que o Banco Mundial era o responsável, vamos dizer assim, por financiar todos esses programas. E essa conferência, ela resultou na Declaração Mundial sobre a Educação para Todos,
e aí ela propôs o aumento global dos níveis de educação básica. Para que possamos conhecer melhor o objetivo da EJA, a gente precisa analisar o parecer do Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica, que versa sobre as diretrizes curriculares nacionais da EJA. E esse parecer, ele esclarece que a EJA deve ser vista a partir das seguintes funções. Ela tem a função de reparar, que é a função reparadora. Ela tem a função de equalizar, quer dizer, tornar, ter uma igualdade, né? Equalizadora. E a função qualificadora, né? De ter qualidade e qualificar as pessoas que passam por essa modalidade de ensino. Para conseguir contemplar suas funções, na EJA, cabe aos estados e municípios organizarem a sua oferta, que pode ser realizada a partir da realização de cursos e exames, o que normalmente segue a seguinte distribuição. Então, gente, ela segue muito a distribuição da questão da educação básica, né? Só que ela é feita em segmentos. Então, você tem lá o ensino fundamental, que ele pode se certificar na EJA com o primeiro segmento, o ensino fundamental, segundo segmento. Então, você tem, desculpa, você tem o ensino fundamental, primeiro segmento, que é o primeiro ao quinto ano. Você tem o segundo ensino fundamental, segundo segmento, que é do sexto ao nono. Você tem o ensino médio, os 3 anos de ensino médio, e você tem o ENSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Ela é uma prova gratuita e voluntária, servindo para conceder periodicamente certificados de conclusão de ensino fundamental, né? Então, o sujeito se considera apto a fazer essa prova, ele pode procurar um polo da EJA, ele pode procurar uma escola que ofereça a EJA, e ele se inscreve no ENSEJA, né, nesse exame nacional, e se ele passar na prova, né, se ele tiver uma nota mínima, ele sai com esse certificado de conclusão de ensino fundamental. Lembrando, gente, que a EJA ela pode ser ofertada tanto na modalidade presencial como na modalidade à distância. Então, a gente tem lá, por exemplo, aqui no nosso município, a gente tem aqui em Barra Mansa, né? Você tem lá um posto da EJA que funciona ao lado de um colégio, de um grande colégio aqui, e o aluno pode ir lá se apropriar do material, levar para casa para estudar. Se ele tiver dúvida, ele volta para tirar as dúvidas daquela disciplina. Então, ele pode se inscrever na disciplina. Ele pode, por exemplo, fazer matemática e história. Ele pega o material de matemática e história, leva para casa, estuda, volta, se ele achar necessário. Tem professor para tirar as dúvidas e depois ele agenda a prova. À medida que ele vai fazendo as provas e vai passando, ele vai eliminando até ter concluído a fase da EJA que ele quer o diploma, tá? Como disciplina pedagógica, lá no normal médio, a EJA aparece aqui, ó, Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação de Jovens e Adultos. É uma pena porque ela só está no último ano, no terceiro ano, né? Isso chama atenção, porque ela é uma das únicas disciplinas pedagógicas que aparecem, dessas disciplinas teóricas, que aparecem somente no último ano. Então, ela tem 2 horas aulas, o que corresponde a 80 aulas semanais.